né, falou, eu falei que eu faria essa luta, mas aí agora só dá para a organização mesmo concordar e fazer acontecer. Meus amigos, e como vocês viram, o assunto da possível super luta entre Jon Bones Jones, maior lutador de todos os tempos, contra Alex Pereira Poatan, maior lutador da atualidade no UFC, voltou. E o Poatan, em entrevista, e afirmou: eu sempre tive essa vontade de enfrentar o Jon Jones, e aí deixei a critério da organização, caso queira fazer esse combate. Combate esse que não foi marcado, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo. Inclusive o Alex Pereira já tem luta marcada contra o Magomed Ankalaev para o UFC 313 de 8 de março, falta menos de um mês. O Jon Jones está em negociação aí para enfrentar o Tom Aspinall, data ainda não definida. Fato é que se esses dois vencerem suas próximas lutas, eles ficam mais próximos de se enfrentar. Porém, o Alex Pereira já vem se bicando aí com o Dricus du Plessis, que é campeão dos pesos médios, e também com o Chimaev, que é o desafiante número 1 da categoria até 84 quilos. Ou seja, essa super luta que para mim, e eu tenho certeza que para a maioria de vocês que estão aí do outro lado me assistindo, que é a maior luta de todos os tempos, ela não é tão fácil de acontecer. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia, não consigo entender a mentalidade do Dana White de não fazer acontecer esse combate, porque é sem dúvida nenhuma a luta mais aguardada de todas e certamente seria aí top 3 de vendas de pay-per-view, de bilheteria, de tudo que você puder imaginar da história da organização. Eu tento imaginar o motivo do porquê que essa luta não está acontecendo agora. E no meu entendimento, eu não sei se é isso que pensa o Dana White, ele não está fazendo acontecer Alex Pereira contra Jon Jones, porque ele tem medo do Jones vencer o brasileiro, que é a maior hype do momento do Ultimate. Aí ele vai e aposenta, o Poatan perde a sua hype e o Dana White fica sem Jon Jones e sem Alex Pereira. Imagino que é isso. Outra situação, eu não consigo fazer a menor ideia do porquê que não está rolando. Se eu fosse presidente do UFC, eu arriscaria fazer isso daí. Eu acho que o Alex Poatan não perderia a sua hype, perdendo para o Jon Jones, porque é o Jon Jones, minha gente. É o Jon Jones. O Alex Pereira estaria subindo pela terceira vez de categoria. Para quem não se lembra, ele é peso médio até 84 quilos. Subiu para a categoria meio pesada até 93 e estaria subindo para os pesos pesados até 120 quilos. Então todo mundo ia enxergar isso como o quê? Um guerreiro que se arriscou ao máximo que deu e ainda por cima contra o maior de todos os tempos, que é o Jon Jones. Então eu não consigo ver uma situação onde perder para o Jon Jones tiraria a hype do Alex Poatan. É claro que tiraria um pouco, é uma derrota, querendo ou não. Porém, não tiraria o suficiente para gerar prejuízo. A luta contra o Ankalaev, essa sim tem poder de tirar toda a hype do brasileiro e transformá-lo na mentalidade da maioria em um fracassado, em uma fraude. Não é o que eu penso, mas é assim que a banda toca. Você tá vencendo, perdeu uma, você já não vale nada. Olha o que aconteceu com o Charles do Bronx. Todo mundo dizia que o Charles era o melhor, que o Charles era isso, aquilo, que podia ser duplo campeão, esbarrou no Makhachev e perdeu, e no mesmo momento começaram a taxar o Charlinho de fraude, um dos maiores pesos leves de todos os tempos. Inclusive eu digo, se ele voltar a ganhar o cinturão, ele crava essa bandeira, ele é o maior de todos da história da categoria até 70 quilos. Mas como funciona na internet? Você pode vencer 50 seguidas, se você perder uma, você não vale mais nada. Então se o Alex Poatan perde para o Ankalaev, que é um lutador que não tem hype, que ainda não tem uma história construída, como tem o Jon Jones, que é da sua categoria, e que tem aquela questão de, será possível que o Alex Poatan vai conseguir derrotar até os grapplers? Se ele vai lá e vence o Poatan, todo mundo vai dizer que o Poatan só sabe kickboxing e que só faltava ele pegar algum grappler de qualidade para que ele perdesse. Eu sei que é isso que vai acontecer, é fácil de prever. Então essa luta é muito mais perigosa, não tem potencial de venda de pay-per-view nenhum, não vai ser top 3 nunca, então é muito mais arriscado do que o Jon Jones. Então eu não consigo entender como funciona a cabeça do Dana White, longe de me criticar, um dos maiores empresários da história da luta. Não tem, ele pode ter pensamento aí 10 mil anos na minha frente. Eu estou aqui pensando como um amador,
achando que eu tô certo e no final das contas quem tá certo é ele. Quem fez o UFC ser do tamanho que é foi o Dana White. Então, assim, ele deve ter algum motivo muito claro aí na mente dele para não fazer acontecer aquela que seria a maior luta de todos os tempos. Mas eu espero de coração que o Jon Jones vença seu próximo confronto, que o Alex Poatan vença quem ele tem que vencer, o Dricus Duplessis, o Magomed Ankalaev, o Khamzat Chimaev, não importa. E que no final das contas o Dana White se veja obrigado a fazer esse confronto, porque não vai ter adversário pro Jon Jones na categoria dos pesados se ele bate o Tom Aspinall. Vai enfrentar quem? O Volkov? Vai enfrentar o Blades? O Malhadinho? Não tem apelo nenhum. Então ele vencendo o Aspinall, ele não tem mais nada para fazer por ali. O Alex Poatan vencendo o Magomed Ankalaev também não tem, mas uma luta contra o Chimaev, por exemplo, é bem interessante, pode acontecer, e o Jon Jones esperaria tudo isso sentado, e no começo de 2026, a maior luta da história aconteceria. Eu torço muito para que isso ocorra. Eu sou louco para ver o Poatan contra o Jon Jones. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você quer ver Jon Jones enfrentar o Poatan um dia? E se isso acontecer, quem você acha que vence? Acha que o índio pode bater o maior de todos os tempos? Coloque aqui no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like aí se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.